vida. Maristério, olha só o incêndio neste prédio, um casarão antigo, foi em Florianópolis e que acendeu... Que trocadilho, Fernando? Não, vou trocar a palavra. Que reviveu, viu, uma preocupação antiga de Florianópolis, os casarões. 11h46 da manhã, a preocupação agora é com essas estruturas, muitas vezes abandonadas, viu, Maristério? Pois é, gente. O Ministério Público de Santa Catarina solicitou ao Corpo de Bombeiros um relatório sobre as condições das edificações históricas na região, onde no ano passado o incêndio atingiu um prédio histórico no centro da capital. Morgana Fernandes está na frente de um desses prédios. A preocupação é justamente com os riscos, né? A vida das pessoas que estão no entorno. Diga lá, Morgana, o que está sendo feito, qual é a cobrança, como esse problema deve ser solucionado. Morgana, bom dia. Bom dia. Oi, Fernando. Oi, Maria. Bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando. Exatamente, a gente fala em frente a esse prédio que pegou fogo em setembro do ano passado, aqui na Rua Trajano, né, principal corredor comercial do centro de Florianópolis. A gente observa que agora o prédio está passando por uma obra, inclusive tem um tapume, tem gente trabalhando nesse momento. A gente conversou com alguns desses trabalhadores, né, que disseram que essa obra começou ali depois do Natal, deve ter a duração de mais ou menos 7 meses para encerrar ou até um pouquinho mais. Mas para quem está em casa, para a gente recapitular o que aconteceu, no começo de setembro do ano passado, toda essa estrutura aqui pegou fogo, ficou completamente tomada pelo fogo. Isso foi num domingo, um dia que felizmente tem menos movimento aqui no centro da capital, né? Porque muitos comércios não funcionam. O Corpo de Bombeiros agiu rápido para controlar o fogo, para que não se espalhasse para as outras edificações, porque corria esse risco. Mas então o prédio ficou desse jeito, né? Bastante destruído aí pelo fogo. Na ocasião, Maria e Fernando, o Corpo de Bombeiros, através do relatório, identificou que esse prédio estava em fase de regularização. E aí o Ministério Público de Santa Catarina pediu que o Corpo de Bombeiros fizesse um levantamento dessas edificações históricas, como esse prédio aqui que pegou fogo, no centro da capital. E esse relatório saiu nesta semana. Aí vem a surpresa, Maria e Fernando. Várias dessas edificações históricas aqui no centro de Florianópolis estão irregulares e representam, sim, riscos de incêndio como esse que foi registrado aqui em setembro ou incêndios até piores. A gente vai ouvir agora a fala do promotor de justiça, Daniel Paladino, que foi quem fez o pedido desse relatório sobre a situação. Vamos acompanhar. Na tarde de ontem, a 30ª Promotoria de Justiça encaminhou recomendação ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, pedindo que sejam adotadas providências em relação aos imóveis na Rua Trajano, no centro histórico da capital, que não se regularizaram as normas de segurança contra incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são no todo 11 imóveis, né, que estão nessa condição de irregularidade, causando risco à população, causando risco à própria estrutura, né, daqueles imóveis históricos no centro da cidade. Já tivemos em setembro do ano passado um incêndio de grandes proporções, que felizmente não ceifou vidas em função de ter ocorrido num dia não comercial. Então o objetivo dessa recomendação é prevenir, né, que situações desse tipo ocorram novamente, guarnecendo a vida das pessoas e do patrimônio histórico aqui da capital. Bom, a fala então do promotor de justiça que pediu esse levantamento. A gente inclusive teve acesso a esse levantamento do Corpo de Bombeiros, onde 11 edifícios aparecem então com alguns itens irregulares. O habite-se ou completamente irregular, ou só o projeto irregular, o funcionamento vencido ou o funcionamento indeferido aqui no centro da capital. Em meio a tudo isso, o que o Ministério Público de Santa Catarina fez, né? Fez o pedido ao Corpo de Bombeiros que solicite que esses espaços irregulares sejam regularizados, que tome as medidas cabíveis, né, as medidas administrativas necessárias para que isso aconteça, podendo até acontecer uma interdição aí, quem sabe. E aí, então, esses edifícios têm agora até 30 dias para fazer a regularização, segundo esse pedido do Ministério Público. Então, tá aí, né, o relatório do Corpo de Bombeiros com pelo menos 11 edifícios históricos aqui no centro da capital que estão irregulares e que correm o risco aí, né, de incêndios, como que aconteceu nesse edifício aqui na Rua Trajano, em setembro do ano passado. Maria e Fernando, volto com vocês. Aí está a edificação, sobrou quase nada, viu? Sobrou a fachada para ser restaurada ali, isso se as condições permitirem.
Gente, isso é uma preocupação antiga do Ministério Público, já conversei com o doutor Paladino muitas vezes sobre isso. Ou é morador de rua que se instala ali, ou é usuário de drogas, viu, Marister? Já serviu até mesmo para a prática de crimes de abuso. Florianópolis, região central da cidade. Mais uma vez a preocupação agora é com a instalação elétrica, o risco de incêndio, depois que esse prédio aqui pegou fogo. Aí, do lado, Marister, muitos, do lado tem lojas, tem empreendimento. E é tudo grudadinho, né, Fernando? Tem casas. Na calçada tem gente passando. A preocupação do Ministério Público é, além do embelezamento da cidade, né? Olha como é que ficou o centro de Florianópolis. Justa esta reivindicação, vamos acompanhar para que uma solução seja encontrada para esses casarões muitas vezes abandonados, Marister.